A história de Davi é muito interessante porque Davi começa como sendo um dos homens mais improváveis e se torna um dos líderes mais proeminentes de Israel, lembrados até hoje. Da linhagem dele veio Jesus Cristo e até o próprio Jesus é lembrado como o filho de Davi. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do céu, o nosso encontro da nossa colmeia evangelística no lar, do nosso grupo familiar aqui na Igreja Batista Monte Gerizim. Eu continuo repetindo que esse tempo é um tempo importante, onde a gente pode parar para orar uns pelos outros, para discipular uns aos outros, para acompanhar, para poder colocar para fora algumas dificuldades que a gente tem vivido e pedido ajuda, mas também é um momento, uma grande oportunidade da gente receber visitantes no nosso grupo ou de irmos até a casa de vizinhos, parentes e pessoas que ainda não conhecem Jesus para conhecer a Cristo por meio desse grupo abençoado que é o nosso céu aqui em Gerizim, o nosso grupo familiar. Hoje vamos continuar falando sobre unidade na igreja e eu quero começar a trazer alguns temas e algumas ideias sobre o Antigo Testamento, de algumas reuniões e ajuntamentos do povo de Deus, fazendo reuniões, ajuntamentos, pequenos grupos que se multiplicaram, que cresceram, como hoje falar sobre a história de Davi na caverna de Adulão. E está lá descrita em 1 Samuel, no capítulo 22, do verso de 1 a 3, de 1 a 2, para a gente resumir ele, que diz assim: Davi retirou-se e refugiou na caverna de Adulão, onde ouviram isso todos os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, em homens que estavam endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, líder sobre eles, e eram com ele uns 400 homens. É óbvio que não chegaram os 400 homens de uma vez só. É óbvio que Davi, ele como um líder carismático que era, e que essa capacidade de Davi, inerente a ele, era e sempre foi um dom de Deus para liderar pessoas. E as pessoas que estavam angustiadas no seu espírito, pessoas que tinham dificuldades financeiras, pessoas que passavam das mais diversas dificuldades em Israel, começaram a procurar Davi, depois que ele começou a fugir de Saul, porque Saul procurava para matá-lo. A história de Davi é muito interessante porque Davi começa como sendo um dos homens mais improváveis e se torna um dos líderes mais proeminentes de Israel, lembrados até hoje. Da linhagem dele veio Jesus Cristo e até o próprio Jesus é lembrado como o filho de Davi. Davi foi um homem extremamente carismático, que tinha uma liderança inspiradora e que começou a juntar esse povo com ele, pessoas que tinham das mais diversas dificuldades. Não somente na questão financeira dos endividados, mas dos angustiados de espírito, dos que se sentiam perseguidos, independente de qualquer que fosse a situação deles, eram pecados, eram situações, eram circunstâncias cotidianas da vida que faziam com que aqueles homens não encontrassem em Saul e em Jerusalém, em Israel, alguém para socorrê-los. Davi então se torna o líder carismático de uma liderança inspiradora. Ele foi um homem extremamente leal, tinha uma resiliência muito grande, um homem de muita piedade. Quando soube, está lá em 1 Samuel, no capítulo 23, versículos de 1 a 5, descrevendo a história de Keila, que foi uma cidade que estava sendo invadida pelos filisteus, e Davi se compadece, vai até aquela cidade e junto com aqueles homens que seguem Davi, começam então a livrar aquela cidade por meio das guerras e das batalhas. O mais interessante de tudo isso é que esses homens que estavam ali me lembram a mim, a você, a qualquer um de nós. Davi também me lembra a mim, a você, a qualquer um de nós que estamos liderando o povo de Deus.
Nós precisamos empreender no coração das pessoas lealdade, resiliência, amor, perseverança, piedade, humildade. Aqueles homens se reuniram pelo senso comum de dificuldades que eles estavam vivendo naquela época. Dentro do grupo familiar, nós nos reunimos como pecadores que somos e com as dificuldades que cada um de nós temos, de acordo com as demandas da nossa vida, cada um na sua ordem, cada um na sua dificuldade, cada um na sua intensidade, nós nos reunimos e podemos ter unidade. Essa unidade, ela vai muito da capacidade que Deus tem dado e da forma como cada um líder tem se proposto a ser piedoso, humilde, leal, capaz de ouvir, de ter uma escuta saudável, de receber as pessoas, de buscar ajudar os que são de fora, como eles fizeram com a cidade de Keila, de ajudar pessoas, talvez na nossa vizinhança, que estão precisando de uma cesta básica, que estão precisando de ajuda, se envolver com a Cristolândia, se envolver com tantas frentes de trabalho que a nossa igreja tem se desenvolvido. O grupo familiar é esse ambiente em que você pode sim confessar pecados, dizer das suas dificuldades, envolver as pessoas, liderá-las pelo senso comum da graça de Deus sobre as nossas vidas, por misericórdia, olhando para Jesus Cristo, que também juntou 12, dentre eles um traidor, 12 que na verdade não tinham nenhuma expressão, mas que Jesus, de uma forma incrível, claro, por ser Deus, mas que deixa um legado de lealdade, resiliência, perseverança, amor ao próximo, que nós podemos copiar. Você, nesse grupo familiar, tem a oportunidade de fazer amigos, compartilhar as dores e dificuldades e dividir para que você possa tornar o seu fardo mais leve e o fardo do outro também mais leve. A Bíblia nos ensina, levai as cargas uns dos outros. Isso facilita muito a nossa vida, a nossa jornada. Ter amigos leais, líderes que a gente pode confiar, um grupo confiável, que você pode falar das suas dificuldades, saber que vai ser ouvido e que vai permanecer exatamente aí onde você está, por lealdade, por amor ao próximo. Eu peço em nome de Jesus que você consiga se desarmar, baixar a guarda, confessar pecados. E eu tenho certeza que você vai se surpreender por perceber outras pessoas que estariam vivendo as mesmas dificuldades que você e que estavam aguardando essa oportunidade para poder abrir o coração e confessar. Essa é a hora. Confesse, busque ajuda, peça oração, encontre ajuda num grupo em que é inspirado por Deus, numa liderança inspiradora, leal, piedosa, humilde e que trata as nossas dificuldades debaixo da graça do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.